Meus amigos queridos, é muito bom a gente estar juntos aqui mais uma vez e continuar esta nossa conversa sobre os pecados capitais. Nós estamos procurando orientação na sabedoria da Bíblia, como é que a gente navega, como é que a gente vive em meio a esse caos do nosso mundo, profundamente marcado por uma generalizada confusão moral. Não é muito fácil a gente viver nesse mundo, a gente sobreviver nesse mundo, mas nós buscamos na sabedoria da palavra de Deus um norte, um propósito de viver no meio dessa situação. Eu lembro que os 7 pecados capitais são o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem. Estes são muito mais do que pecados, muito mais do que atos pecaminosos, do que atitudes erradas. Estes 7 pecados são a descrição de uma condição, da condição humana, desconectada do Criador. E conforme nós temos visto, a raiz de todos os problemas está no orgulho, o primeiro dos 7 pecados. Ele é propriamente a expressão da rebelião do ser humano contra o seu Criador. Quando ele tenta se colocar no lugar de Deus, escolhendo a autonomia. A inveja e a ira são pecados dirigidos contra os outros. Já a preguiça, a avareza, a glutonaria e a libertinagem, em última análise, são pecados contra nós mesmos. Então, os pecados capitais, eles nos lembram de uma condição na qual nós estamos, de rebelião da humanidade, das pessoas, contra Deus, contra o outro e contra nós mesmos. E é por isso que a Bíblia nos alerta dizendo que o resultado do pecado sempre é a morte. A presença desses pecados em nossa vida são sinal de morte, presente em nós e nos rondando em todo o tempo. Hoje nós queremos refletir sobre a ira, ou seus sinônimos, raiva, fúria, cólera, indignação. É interessante observar o significado da palavra raiva. Ela vem do latim rabia, que significa loucura. Interessante, não é mesmo? Raiva é sinal de loucura. Quer dizer, quem se deixa tomar e dominar pela raiva, pela ira, é louco. Já pensou nisso? A ira ou a raiva é um sentimento natural até. Veja a palavra de Deus. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Interessante essa palavra da Bíblia, não é mesmo? Natural sentir raiva em alguns momentos. O problema é quando a raiva se torna um problema. E quando isso acontece? As dificuldades começam quando o motivo é doentio, ou quando a expressão da emoção é desorientada e descontrolada, ou quando a raiva se transforma em ódio,
ou a pessoa adquire um comportamento raivoso. Como nós vimos há pouco, a sabedoria da Bíblia nos mostra que nem toda ira é necessariamente ruim. João Crisóstomo foi um personagem importante da história da igreja. Ele viveu lá nos primeiros séculos da era cristã e foi bispo em Constantinopla. Olha que frase interessante ele diz sobre isso. Ele diz que a pessoa que fica irada sem causa está em perigo, mas aquele que se ira por justa causa não está em perigo. Já pensou sobre isso? Fica claro que existem dois tipos de ira, uma necessária e a outra completamente desnecessária, prejudicial. Cuidado para não confundir as duas. Existe a ira com causa e a ira sem causa. Se eu estou diante de uma situação de injustiça, eu não posso e não devo simplesmente lavar as mãos e fazer de conta que não é comigo. É esperado que o cristão fique irado diante de uma situação de injustiça. Agora, deixar que essa situação injusta me leve ao ódio ou a uma atitude violenta é ruim. Eu não posso deixar que o malvado me transforme também a mim em um malvado. A Bíblia, que é a palavra de Deus, fala com frequência da ira de Deus. Deus fica irado com o mal no mundo, porque não foi assim que Deus criou o mundo. E nós deveríamos também nos incomodar com o mal no mundo. Deus fica irado com o pecado das pessoas, porque nós somos criados para não pecar. E nós deveríamos ficar irados também. Deus fica irado com o sofrimento das pessoas, porque não era para ter sido assim. E nós também deveríamos ficar incomodados com o sofrimento no mundo. Jesus se irritou profundamente com o comércio no templo em Jerusalém, por exemplo, e porque transformaram, na ocasião, a casa de Deus numa casa de negócios. Isso também nos deveria incomodar hoje quando vemos no contexto evangélico brasileiro muitos absurdos acontecendo. Deveríamos ter um sentimento de inconformidade em relação a isso. Deus ficou profundamente irado com a injustiça, a opressão e a pobreza no mundo. E nós? Mais uma vez, João Crisóstomo nos ajuda quando diz: aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Pecado da omissão. Uma ocasião, morreu um amigo de Jesus em Betânia, uma pequena vila perto de Jerusalém. Seu nome era Lázaro. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Quando ele adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus, mas quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido e estava sepultado 4 dias. Olha que interessante o detalhe da reação de Jesus. Quando vê Maria, sua irmã, e os judeus que tinham vindo para o sepultamento chorando. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o sepultaram? Indignação e ira. Jesus, diante da morte e diante da tristeza de pessoas, diante da morte, fica indignado. Porque sofrimento e morte
não faziam parte do plano original de Deus. Por isso ele fica indignado. Como nós vimos há pouco, a raiva pode ser normal, esperada até, mas ela precisa ter um prazo de validade, um dia. A palavra diz, não deixem que a raiva domine vocês muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Quem carrega a raiva para a vida e adota um comportamento raivoso, se dá mal. A sabedoria da Bíblia nos ajuda demais quando nos ensina: irai-vos e não pequeis. Com isso, ele está dizendo que é possível ficar com raiva sem pecar. Porque o problema não é ficar irado. O problema é o que fazemos com a ira. Não há nada que nós possamos fazer com raiva que não possa ser feito melhor sem raiva. Em geral, meus amigos, nós vivemos num mundo onde se presume que a terra é propriedade dos valentes, dos arrogantes. Eles olham para o mundo como uma arena, um campo de batalha. Os grandes conquistadores, eles usurpam e sentem-se proprietários da terra. Eles alimentam uma forte compulsão para provar aos outros que eles estão por cima. Eles fazem guerra, mas no final da guerra, eles não herdam nada além de destroços. Olha o exemplo da guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. Qual é o proveito de conquistar a terra se ainda não se conquistou o terreno da própria intimidade pessoal e a paz e tranquilidade do coração? De que adianta o domínio se construído sobre destruição de pessoas? Os valentes, os poderosos e os famosos não podem andar livres a qualquer hora, em qualquer lugar. Sua liberdade de ir e vir é condicionada à presença de inimigos ou bajuladores. Mas quando a graça de Deus entra em nossa vida, por meio da palavra de Deus, nós somos transformados. Veja que promessa maravilhosa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, o desejo de Deus é que fazer de nós pessoas mansas. E como pessoas mansas, nós recebemos nesse mundo uma missão. E ela está expressa também nas palavras de Jesus, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu tomo a liberdade de perguntar para você: você é manso ou raivoso? Você é um pacificador ou um criador de conflitos? Veja bem, mansos não são pessoas passivas, acomodadas e nem babacas dos outros, como muitas vezes se pensa. Eles são famintos e sedentos por justiça e alimentam-se da indignação, não contra as pessoas, mas contra o mal. Os mansos, eles conseguem confrontar sem medo os seus inimigos, mas podem também orar por eles. Veja em que coisa maravilhosa a graça de Deus nos transforma. O que a gente faz com isso? O que a gente leva para a nossa vida e para a nossa casa dessa palavra que ouvimos até agora? Meus amigos, nós não conseguimos mudar a nós mesmos. O que nos transforma é o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus.
É a palavra de Deus que nós lemos a cada dia e ouvimos a cada domingo com o coração aberto, que pouco a pouco vai nos transformando. Permita-me deixar um desafio para você. O que você tem feito com os seus domingos? O domingo, o dia do descanso, meus amigos, é um dos maiores presentes que nós recebemos do Criador. Um presente de Deus com dois propósitos, dois braços diferentes, na verdade. O primeiro propósito, o primeiro braço, é o descanso, o lazer, os passeios, as viagens, o tempo fora do trabalho, o tempo com a família, com os amigos. Isso é muito bom. E creio que essa parte nós temos aprendido a fazer cada vez mais, de uma forma crescente. Isso é muito bom e eu louvo a Deus por isso. E o segundo propósito, o segundo braço, para o qual o domingo foi criado, é o de ouvir a palavra de Deus em comunidade. Como é que você tem feito isso aos seus domingos? Você tem tido tempo? Voltar um pouco mais cedo para casa, encurtar um pouco o passeio, para tirar o tempo para estar no domingo à noite com seus amigos, com sua família, na presença de Deus, na reunião, na comunidade. Não deixe que a primeira bênção, que é o descanso, que é o lazer, distraia você e ocupe você a ponto de que você perca a segunda bênção, que é, na verdade, o que tem o potencial de transformar a sua vida. Para isso, nós precisamos de um esforço e de um compromisso de nossa parte, que nos é dado também pela ação e pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. E o meu desejo é que o Espírito de Deus possa produzir essa mudança, tanto em você quanto em mim. Vamos falar com Deus? Ó Deus, Tu és tão claro na Tua palavra, nos lembrando que a raiva é um sentimento natural, normal, que brota, mas não permita, Senhor, que motivos errados façam brotar a raiva do nosso coração. Não deixa que motivações erradas, Senhor, nos levem a ficar irados. Mas permite, Deus, que a gente não deixe que a raiva se torne o nosso estilo de vida, o nosso jeito de encarar e resolver os dilemas da vida. Dá, Senhor, que a ira justa esteja presente em nós, mas que não se transforme em violência. E que a ira injusta, Senhor, fique longe de nós e do nosso coração. Para isso, Deus, renova em nós o desejo, o compromisso de estar na Tua presença com Tua palavra, porque é ela que tem o potencial transformador em nossa vida. Nós oramos isto e pedimos por isso em nome de Jesus. Amém.